olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos, nós já te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. E agora, ó Pai, nós vamos nos alimentar espiritualmente com a tua palavra. A tua palavra que tem poder de transformação, de cura, de nos trazer paz, trazer esperança e de ressuscitar os nossos sonhos. Papai querido, eis-nos aqui. Abra o nosso entendimento, abra o nosso ouvido espiritual, nossos olhos espirituais, e que nós venhamos, ó Pai, contemplar a tua grandeza através da tua palavra. Papai querido, eis-nos aqui. Fala conosco, ó Pai, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. E nós apresentamos também diante de ti o teu servo, que o Senhor continua revestindo ele com a autoridade, com a ousadia, com a força do Senhor, com a paz do Senhor nesta noite. E usa o teu servo, ó Pai, para falar com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Jeremias capítulo 37. Amém? Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não havia encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois, de fato, não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus, que pelejam contra vós outros, e ficassem dele apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão de guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes.
Os príncipes irados contra Jeremias açoitaram-no e o meteram no cárcere na casa de Jonatas o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado na cela dos calabouços, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse ainda: não, na mãos do rei da Babilônia será entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me prendesse, me pusesse na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizaram, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros nessa terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe um pão de rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Podeis assentar, irmãos. O último rei da tribo de Judá, a última tribo, as últimas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O povo aqui estava sendo cercado por Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha colocado Zedequias no trono. Ele tinha invadido uma primeira vez Judá, aonde ele levou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e deixou ali para governar aquele povo Zedequias. Zedequias deu a palavra que ia prestar serviço a ele. Quando ele vira as costas, Zedequias entra em negociação com o Egito, para libertar das mãos de Nabucodonosor. Jeremias, um profeta, pregando a palavra, pregando a verdade. O que recebe por ter pregado a verdade para esse povo? Foi preso, foi açoitado, foi perseguido. Mas hora nenhuma você vê Jeremias mudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser mudada. Ele continuava firme, ele continuava preso. Depois de um tempo preso, Zedequias manda chamá-lo e torna a perguntar o que Deus tinha para ele. Como que se a mensagem pudesse mudar por aquela situação que ele tinha passado? Mas a mensagem continuava sendo a mesma. Porque é assim que Deus age no meio de nós. Ele deu uma vasta, grandiosa oportunidade para esse povo. O povo pecou contra Deus, não quis mais andar nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente anda nos caminhos de Deus, há regras, estatutos, que nós precisamos cumprir. Só que você não está sozinho, você está com Ele. Sozinho nunca a gente conseguiria vencer batalhas. E você vai perceber nessa palavra que todas as vezes que os grandes homens saíam da sua zona de conforto para pregar a palavra para o povo, aquele povo os castigava, porque o povo não queria ouvir a verdade, não queria ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus continuava mandando os seus profetas, mandava os seus discípulos, os seus escolhidos, porque a palavra de Deus não pode ser mudada, e ela tem que ser pregada no meio do povo. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis 17.
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que Deus quer de nós? Ele quer que nós façamos o que esses grandes homens fizeram: sair da nossa zona de conforto, sair diante das quatro paredes e pregar lá fora para o mundo. Porque às vezes parece que nós não queremos confrontar o mundo, mas a palavra de Deus fala: você tem que pregar hora e fora de hora, porque lá é que estão os meus escolhidos. Mais uma vez você vê Elias, aquele que foi levado numa carruagem de fogo, porque foi perseguido, porque lutou pelo Evangelho, porque aprendeu a confiar em Deus. E mais uma vez você vê Deus dando a palavra para ele, no reino de Acabe e Jezebel. Acabe fazia parte do povo de Deus, mas num dado momento começa a procurar outros deuses, a procurar outros significados. Parecia que não fazia parte daquele povo que tinha sido liberto do cativeiro. E aí Deus pega um dos seus pequenos, Elias, e manda ele ir para falar. Não era com qualquer um que ele ia falar, ele foi falar com o rei, aquele que tinha poder de prendê-lo, aquele que tinha poder de açoitá-lo, poder de matá-lo. E mesmo assim Elias foi e entregou a palavra e disse: você está procurando outros deuses para abençoar a tua lavoura, mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus verdadeiro disse que não vai chover durante muito tempo. Entregou aquela palavra e saiu. No começo nada acontecia, porque parecia que estava tudo tranquilo, porque para que a palavra se cumpra, leva-se um tempo determinado por Deus, porque a palavra é dele. Enquanto nada estava indo aos olhos ainda daquele povo, eles não perseguiram Elias. Mas quando se passa 6, 7 meses, 1 ano e não chove, eles começaram a perceber que aquela palavra que ele tinha dado tinha vindo de Deus. E ao invés deles se curvarem diante da palavra, eles fazem o quê? Perseguir Elias, porque eles não queriam ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus. E assim são muitas pessoas, porque enquanto elas estão na sua zona de conforto, a palavra não pode alcançá-las. E quando a palavra da verdade alcança, alguma coisa vai acontecer dentro do coração. Ou elas vão ficar, se render aos pés do Senhor Jesus, ou elas vão perseguir a nós e a vocês, como perseguiu os grandes homens de Deus, como perseguiu Jesus. Jesus disse: o mundo me perseguirá e perseguirá vocês, mas eu venci o mundo. Significa que nós não estamos nessa luta sozinhos, nós estamos lutando junto com nem nada mais, nada menos do que o Criador dos céus e da terra. Elias passa a esse momento a ser um homem perseguido por todo um país. Todos os soldados de Acabe estavam procurando Elias, e Deus o mantinha escondido, guardado, para que o tempo fosse cumprido da palavra que tinha dado. Porque depois de 3 anos e meio, que era o tempo que o Senhor determinou que ficasse sem chuva naquele lugar, mostrando para eles que é Deus é que tem o poder, é Deus é que tem a palavra, é Deus é que cumpre a palavra. Ele fala para Elias voltar,
voltar àquele lugar onde todo mundo estava perseguindo. E isso é você confiar em Deus. Isso é você ter fé. Ter fé é saber que você é fraco, nós somos fracos. Mas a palavra de Deus em 2 Coríntios, no final, fala: é na fraqueza que eu opero o poder na vida de vocês. É na fraqueza da carne que o Espírito se torna forte. É por isso que temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. É por isso que temos que abandonar tudo aquilo que nós fazíamos antes e começar uma nova caminhada, porque não existe libertação sem cruz. Não existe libertação sem a morte da carne. É assim que o Espírito vai crescer dentro de nós. Elias era para estar com medo daquela situação, mas ele não ficou. Por quê? A mensagem não vai mudar. Deus disse: 3 anos e meio não vai chover nesse lugar. E aquela mensagem se cumpriu na voz de Deus, usando aquele profeta, que fez, que caminhou, que foi perseguido, que lutou, uma batalha que ele nunca tinha condições de vencer, quando venceu 400 profetas de Baal, fora os outros profetas. Mas ele venceu, não foi com a sua força. E isso mostra para mim e para vocês. Nós temos que aprender a lutar com a força que vem de Deus, com a força que vem do Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos a lutar com essa força, nós vamos vencer todas as batalhas que aparecerem. Todas as batalhas que aparecerem. Como que um único homem consegue escapar de um país? Como que um único homem consegue escapar de vários soldados, milhares de soldados, de um rei e de uma rainha? Porque ele não estava sozinho. E da mesma maneira que ele tinha dado a palavra que não ia chover, ele tinha que voltar para dar a palavra, porque a palavra tinha sido dada por ele através de Deus. Então, para se cumprir e a chuva voltar, ele tinha que mostrar que Deus ia usá-lo de novo. Foi por isso que às vezes, é por isso que Deus às vezes nos coloca em lugares para que a gente aprenda a esperar o tempo determinado por Ele. E quando chegar o momento dele dizer: agora vocês podem ir, agora vocês podem sair e pregar o Evangelho, porque eu vou estar com cada um de vocês, ganhando almas para o Senhor Jesus. Não tenho medo das perseguições que virão, pois elas virão. Mas para cada perseguição que vocês tiverem, vocês vencerão e continuará vencendo, sob a palavra do Senhor. Foi por isso que Elias, naquele momento, fala para seu discípulo: olha no horizonte e vê o que você vê. Mas falou para ele subir 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse: fala para o rei aumentar os passos, porque a chuva está chegando. Então é Deus que abençoa a chuva, é Deus que abençoa a plantação, é Deus que abençoa o ministério que Ele colocou. É Ele que sabe o tempo determinado para que vá crescer. E o tempo determinado está chegando para que esse ministério cresça nas mãos do Senhor, dirigido pelo poder da palavra de Deus. Igual está em Apocalipse, com a igreja de Filadélfia. Eu tenho a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e fecha porta e ninguém abre. E diante de ti coloquei uma porta aberta. Mesmo sendo pequena, guardastes fielmente a minha palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16,
Atos 16. 16, 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas saem para pregar o evangelho numa cidade distante da cidade deles, fora das paredes. E o que é mais interessante é que como que Deus trabalha, quando Deus trabalha na nossa vida, Ele faz o que fez com esses grandes homens. Será que nós estamos preparados para sermos açoitados por causa do Evangelho? Porque todos aqueles que passaram por essas dificuldades, Jeremias e todos esses grandes homens, foram preparados antes pelo poder da palavra de Deus. Quando Paulo e Silas estão andando, pregando o Evangelho, aparece uma mulher que adivinhava e dizia: esses são homens servos do Deus Altíssimo. Ela já estava anunciando aquele povo, pregador da palavra, para toda a cidade. E naquele momento, Paulo se ira com aquela perseguição dela e disse: eu a repreendo esse espírito de adivinhação em nome do Senhor Jesus. A partir daquele momento ela pede o poder, porque o verdadeiro poder vem de Deus, e toda aquela cidade que lucrava com ela, fazendo adivinhações, começam a perseguir Paulo e Silas, colocando eles num tronco e açoitando eles muitas vezes. Então você vê Paulo e Silas saindo da sua zona de conforto e sendo açoitados por causa do Evangelho. Para eles, sabe o que isso significava? Uma honra. Significava que a palavra está surtindo efeito, porque a palavra de Deus ela só vai surtir efeito a partir do momento que vocês começarem a ser perseguidos pelo mundo. Mas lembra-se, o mundo pode perseguir vocês, o mundo pode açoitar vocês, mas o mundo não pode vencer a palavra de Deus. Porque é por isso que eu uso pregadores. Deus fala. É por isso que ele usava todos esses grandes homens para pregar o Evangelho, porque eles sabiam que teriam que caminhar no deserto e na dificuldade. É assim que é diferenciado o povo de Deus para o povo do mundo, porque o povo de Deus vai para o mundo pregar a palavra. Um dia a serpente entra dentro do jardim do Éden para manipular Eva e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora Deus quer que a gente atravesse o mundo pregando o Evangelho para render almas ao Senhor, porque tem muitas pessoas que estão sedentas, esperando unicamente a palavra ser pregada para que se entregue aos caminhos de Deus. Só que nós vamos ter que passar por o que esses grandes homens passaram. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser açoitados. E aí é que vai ver se você tem fé ou não, se você vai parar ou continuar, se você vai parar ou fazer o que Paulo e Silas fizeram dentro do cárcere depois de terem sido açoitados, glorificar o nome de Deus, porque assim, quando você o conhece, você glorifica na bonança, na alegria, mas quando vier as dificuldades, você glorifica também, porque sabe que Ele tem um propósito através daquela dificuldade para ganhar almas para o Senhor Jesus. E quando eles começavam a louvar, presos com os pés e com as mãos, a palavra de Deus diz
que veio um grande terremoto e que abriu todas as cadeias daquela prisão. Porque ninguém pode colocar um crente. O homem pode até colocar um crente preso por causa da palavra, mas Deus quebra aquela corrente colocada sobre nós. E o propósito de Deus, único e exclusivamente, era ganhar uma alma que estava dentro daquele presídio. E precisou de Paulo e Silas serem açoitados, serem castigados, para que a palavra chegasse naquele lugar. E você está preparado para isso? Você está preparado para fazer a vontade de Deus? Porque saiba que não existe nada mais gratificante do que isso. E isso sim é fazer a obra verdadeira de Deus. Quando Pedro e os discípulos foram presos em Atos dos Apóstolos, quando eles saem, e através de um homem que não deixou que os fariseus o matassem, Gamaliel, dizendo: se for obra do homem, vai parar, mas se for obra de Deus, poderá vocês lutarem contra Deus? Conhecedores de quem era Deus na vida deles, deixaram aqueles homens ir embora, mas antes os açoitaram. E sabe o que aconteceu? Eles regozijavam e alegraram-se por ter sido açoitado por causa do Evangelho. É uma honra grandiosa você passar por dificuldades, ser castigado por causa da palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós: mais força, mais vontade, mais oração, mais determinação, para que Ele possa nos usar para encher a casa do Senhor de almas. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 5, Êxodo 5, Êxodo 5. Êxodo 5, 6. Naquele mesmo dia, pois, Deus ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos é que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes fazia, nada diminuirei delas. Estão ansiosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique o não deem ouvidos a palavras mentirosas. O povo estava cativo, o povo já estava com uma dificuldade muito grande dentro do Egito, por isso clamaram a Deus para que Deus os libertasse. Moisés retorna, não sozinho mais, mas agora com a palavra, com a presença de Deus na sua vida. Mas quando ele começa a pregar lá no Egito, pregar no mundo, pregar a palavra de Deus dentro do mundo, o mundo se vira contra ele de uma ferocidade tamanha, e quem acaba perecendo e quem acaba sofrendo mais são os pequenos, são os escravos. Pois o faraó, quando fica sabendo da palavra, fica sabendo desse Deus que ia libertar esse povo, ele aumenta o castigo para eles. E é isso que nós temos que entender, que haverá perseguições do mundo, mas Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? É momentâneo esse tempo, pois um ano Deus e Moisés dentro do Egito, na perseguição, na luta, na determinação, pregando o Evangelho naquele lugar, e Deus mandando sinais, porque quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, grandes sinais acontecem no meio do povo de Deus, e depende de cada um de nós fazermos isso, porque foi para isso que Deus nos levantou, para ganhar almas, para mostrar verdadeiramente o Evangelho sendo pregado lá fora, não dentro de quatro paredes. E é isso que Ele quer de nós. A partir desse momento, Moisés começa aquela perseguição, sendo perseguido, mas hora nenhuma ele para a pregação que Deus queria, e começam a vir os sinais,
pedras caindo, escuridão, os rios se transformando em sangue, moscas, rãs. E no final, aonde o faraó e aonde o povo não aguentou, foi a morte dos primogênitos. Porque um dia o próprio faraó mandou jogar os filhos do povo hebreu no rio para que os crocodilos o comessem. E agora chegava o momento de pagar a conta, porque Deus também é justiça. E quando começam os filhos primogênitos morrerem, o faraó reconhece a Deus. O povo do Egito reconhece Deus e liberta aquele povo. E é isso que nós temos que fazer também. Pregar o evangelho sabendo que haverá perseguições, mas haverá aquele que vence batalhas, que é o nosso Deus. Porque o nome de Jesus será proclamado neste lugar. Porque o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração vai andar e nos guiar a cada caminho, a cada momento, para que a palavra seja ecoada aqui e em todo lugar. E é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. Depois de tudo isso acontecido, aquele povo continua vendo milagres. Porque quando você confia em Deus e você quer sair da sua escravidão, você vai ver milagres. Começa passando por meio da terra, no meio do mar. O mar se abre para aquele povo. Uma coisa tão grandiosa que até nos dias de hoje é falado. Aquele povo vai para o deserto glorificar a Deus. Aprende a alimentar do maná, aprende a alimentar da palavra e aprende a confiar em Deus. Ser dependente de Deus é fazer a vontade de Deus. Lucas 3, 4, a palavra de Deus fala assim, nós já estamos terminando. Lucas 3, 4. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois a multidão que saísse para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista sendo escolhido por Deus, lá no templo, quando o seu pai Zacarias tem uma visão de um anjo Gabriel, que escolhe o nome de João Batista. Enquanto todas as pessoas iam para o templo glorificar o nome de Deus nas quatro paredes, Deus escolhe João Batista para pregar no deserto, próximo ao Rio Jordão. Começa assim ali a palavra de Deus ser semeada naquele lugar. E se Deus não tivesse naquele negócio, assim como Gamaliel falou, a obra do homem teria se perecido. Mas se a obra é de Deus, ela vai crescer. Ela leva tempo, porque a raiz tem que se aprofundar primeiro. Porque o alicerce de toda árvore está na raiz. Quando você vê uma árvore crescer, a raiz dela já está a profundidades. Para que na hora que vier a ventania, para que na hora que vier a tribulação, ela não se dobre, porque está alicerçada na palavra de Deus. Esse João Batista foi degolado lá na frente, por causa do evangelho. Hora nenhuma, dificuldades, nem vestimentas, nem alimentação fizeram com que esse homem parasse.
Porque a obra que ele estava fazendo não era obra dele, não era obra do homem, mas era a obra do Senhor Jesus Cristo. E é a mesma obra que nós estamos e vamos continuar fazendo aqui nesse lugar. Porque nós fomos escolhidos e levantados para que o Evangelho do Senhor seja pregado e a palavra de Deus semeada poderosamente aqui. Fora das quatro paredes, é o que Deus quer para nós. E de repente começou uma multidão. A palavra de Deus diz que toda Jerusalém e adjacentes iam, milhares e milhares de pessoas iam para o deserto serem batizadas. Sabe por quê? Porque Deus colocou ele para pregar para o povo que tinha sede, o povo que queria mudança, o povo que queria ser transformado. E esse povo que quer ser transformado e que quer mudança precisa de ouvir a palavra de Deus, precisa de ouvir poderosamente essa palavra que nós ouvimos, porque Deus quer que nós sejamos usados por Ele, para que algo grandioso aconteça aqui nesse lugar. E Ele precisa de vocês também, Ele precisa de nós, para que nós continuemos a fazer o que esses grandes homens fizeram: amar a palavra, amar o caminho, não preocupar com vestes, não preocupar com alimento, mas preocupar única e exclusivamente com a palavra de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em João 4, para terminar, a palavra de Deus fala assim, João 4, João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Você vê o Senhor Jesus fora da sua zona de conforto, e todo lugar que ele andava, e todo lugar que ele caminhava, ele levava o Evangelho, ele levava a palavra, porque ele era a própria palavra de Deus, fora dos quatro muros. E ele vai num lugar, num poço, aonde uma mulher samaritana ia pegar água para beber escondido, por causa da sua índole, por causa da sua vivência, por causa da sua mundez. Ela vai naquele lugar ao meio-dia, onde ninguém estaria naquele lugar, mas nesse dia ela encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mostra para mim e para você, todo lugar que ele ia, ele pregava o Evangelho, e convertia as pessoas. Às vezes as pessoas o perseguiam, mas hora nenhuma ele desistia de continuar semeando a palavra de Deus, porque ele sabia a importância que essa palavra tem para mim e para você. Nós estamos aqui hoje, não só aqui hoje diante da palavra de Deus, mas nós estamos aqui hoje de pé porque Deus permitiu. Deus permitiu que vocês não perecessem daquela pandemia.
Deus permitiu que vocês não sofressem nenhum acidente grave. Deus permitiu que vocês continuassem avançando, dando oportunidade para vocês e para mim, para que nós continuemos crescendo espiritualmente na palavra de Deus. Jesus Cristo não mediu esforços hora nenhuma, nem Jeremias. Foi açoitado, foi crucificado, foi castigado, foi caluniado, e mesmo assim ele continuou de pé, para que eu e vocês tivessem essa rica oportunidade de salvação, para que a gente pegue esse bastão, ou pegue essa cruz, e continue. Esses grandes homens fizeram, porque também fazemos parte desse povo que tem fé nos dias de hoje, e é isso que Ele quer de nós, que nós saiamos da nossa zona de conforto, e peguemos essa semente, e semeemos ela no mundo, para que o mundo faça escolhas, para que o mundo conheça a voz do Senhor, para que o mundo conheça a salvação. E assim como Jesus salvou essa samaritana com a sua palavra, mostrou para ela o caminho, mostrou, tirando as dúvidas que ela tinha, a todo momento que ela perguntava, ele respondia, até que no momento a palavra se torna mais forte e poderosa, e ela descobre que ele não era apenas um profeta, que ele era o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E por isso eu agradeço essa oportunidade grandiosa, que o Senhor possa estar nos usando, e a cada um de vocês, que vocês venham entender a grande obra que Deus tem aqui nesse lugar, que vocês venham entender de verdade o que Deus vai fazer aqui nessa cidade, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa rica palavra. Que a cada dia nós venhamos continuar a estar na posição e ministrando a palavra do Senhor, que é a semente, e Ele vai nos regar no momento certo, na hora certa, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos pela Tua rica palavra ministrada aos nossos corações, te louvamos pela Tua presença, te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Papai querido, e diante de Ti, nós apresentamos, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Papai querido, que o Senhor continua abençoando, continua guardando, continua livrando em nome de Jesus. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Abre portas, Senhor, onde não tem porta. Supra as necessidades materiais e espirituais, ó Pai. Nós te clamamos nesta noite. Abençoa também os irmãos que nos escutaram, que nos ouviram nesta noite. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Continua, Pai, derramando da Tua paz, do Teu refrigério sobre a vida de cada um deles nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas santas mãos poderosas. Continua guardando, continua livrando, e livra do homem sanguinário e fraudulento, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.